Eu vou ler no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 25 a 27 na NVI. Hebreus 10, 25 a 27. O texto diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Amados, eu quero pedir que vocês abram o seu coração e quero pedir, sobretudo você que está participando conosco pela internet, que apesar de você em algum momento ser tentado a sair por alguma coisa que você talvez venha a ouvir e não te pareça, ou não te soa tão agradável, na realidade desagradável, permaneça até o fim e faça juízo da profecia e não do profeta, daquilo que estará sendo dito e não de quem estará sendo dito, ou por quem estará sendo dito. Porque aquilo que vou apresentar aqui, com certeza irá trazer algum tipo de constrangimento a alguns. E a minha expectativa é que esse constrangimento seja para conduzir você à posição certa, que vai fazer de você abençoado por Deus. Existe em nosso tempo um fenômeno religioso, e em especial no campo evangélico, popularmente conhecido como desigrejados. Esse fenômeno surgiu com a interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como, aspas, instituição desnecessária, fecha aspas, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. E não pode. À luz da palavra de Deus, não pode, a menos que essa pessoa esteja sozinha em Marte, a menos que ela seja um habitante da Lua, a menos que seja alguém que esteja perdido numa ilha deserta, a menos que seja alguém que resida em um lugar inóspito, em que há uma selva e dezenas de quilômetros que a separa de qualquer grupo social. Fora isso, não pode. Você certamente já ouviu alguém falar assim: eu não preciso da igreja para exercer minha fé ou estar em comunhão com Deus. Estas ideias, elas vêm sendo veiculadas através de livros, de palestras, das mídias sociais, da grande mídia, tornando-se um movimento crescente a cada dia. A estatística dos órgãos oficiais dos países dão conta, os países cristãos, dão conta que o número de desigrejados é absurdamente crescente em todos esses países. Essa descentralização de uma igreja professando uma forma de fé para além da instituição é um novo entendimento religioso que, apesar de complexo e difícil, exige estudo para entender a sua motivação e a sua extensão.
É muito provável que você que é membro da igreja, seja esta ou outra, e que está me ouvindo, em algum momento, você já foi constrangido por um pensamento que te levou a um sentimento, um desejo, ainda que momentâneo, de deixar a igreja. E necessariamente não por se sentir incrédulo quanto à verdade que é a palavra de Deus, mas por alguma outra razão. A maioria dos desigrejados prefere ser definida como desinstitucionalizados, por entenderem que abandonaram a instituição e não a igreja como corpo místico de Cristo na terra. Dizem, não, eu não abandonei a igreja, eu só saí da instituição. A igreja batista, eu não sou mais membro de igreja de denominação nenhuma, eu sou da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não tem denominação. E isto é uma verdade, a igreja de Cristo não tem uma denominação. Mas será que eles estão certos por não fazerem parte de nenhuma igreja institucionalizada? E institucionalizada significa ser integrante de uma denominação, seja ela batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, congregacional, enfim. Eles entendem que não deixaram a igreja, mas deixaram aquele grupo que se chama igreja institucional. Institucional é quando tem uma estrutura formal, quando tem uma estrutura legal, quando tem uma estrutura socialmente reconhecida como uma denominação. Daí você encontrar grupos que se reúnem, mas não há a figura do pastor, nem ninguém se chama pastor lá, nem bispo, nem apóstolo, nada disso. Não há o reconhecimento da obrigatoriedade do dízimo, não há o nome institucional da igreja, embora se chamem por comunidade de fé. Muitos são chamados assim. Não, a minha comunidade de fé. Não fala a minha igreja ou a igreja de que eu faço parte. Um dos expoentes desse movimento é Caio Fábio de Araújo Filho, anteriormente conhecido como pastor Caio Fábio. Eu estou usando ele como referência, mas há muitos outros. Mas ele é uma referência importante. Ele é escritor, psicanalista e ex-pastor presbiteriano brasileiro e líder e mentor do movimento chamado Movimento Caminho da Graça. Não se chamam igreja, exatamente por causa dessa ideologia desigrejada. No passado, Caio Fábio influenciou muitos da minha geração, eu inclusive, com muitos dos seus livros, suas palestras, suas pregações, seu pensamento a respeito de santidade e da responsabilidade da igreja no contexto da realidade social.
experiências que viveu e sua própria tragédia pessoal, em virtude da sua queda moral, o levou a esse caminho. Não o levou, mas ele tomou esse caminho. Entretanto, esse movimento não passa de uma manipulação marxista, cultural, infiltrada na religião, por uma luta contra a igreja, por acreditar que a igreja, na sua forma de instituição, se mantém no poder pela imposição de uma cultura religiosa. E tudo aquilo que confronte o anseio de poder, por essa estrutura, por essa ideologia, por essa força socialista, marxista, tem que ser calada, tem que ser sufocada. Então a igreja precisa ser sufocada. A igreja deixou de ser o ambiente correto, o ambiente saudável, o ambiente adequado para o cumprimento da missão que Cristo deixou para os crentes. A igreja, a instituição, passou a ser um ambiente de vícios e corrupção, segundo esses que assim o afirmam, e por isso não querem fazer parte dela. Esse movimento chamado desigrejados se manifesta da seguinte forma: são aqueles que se assumem sem igreja, sem vínculo, parcerias ou compromissos institucionais com comunidades e denominações. São os que se desencantaram com a instituição formal religiosa e mantêm uma distância preventiva, moderada ou assumida, assintosa. Outros ainda estão arraigados na igreja e instituição. Servem-se dela com motivações, mas vivem relacionamentos superficiais e quase nulos. São aqueles que, embora tendo se tornado membros da igreja, vivem como se fossem apenas frequentadores. Aos que se recolhem em críticos, aos que se recolhem em grupos pequenos, que se reúnem informalmente em casas, escritórios, salões alugados, parques, escolas, em qualquer ambiente possível, para não serem vistos como uma instituição igreja. Ainda os cristãos sem igreja, que acompanham mensagens, reflexões pela internet, eles não vão a um culto presencial, eles não se envolvem com a igreja, a instituição, mas estão lá, do outro lado, em casa, em algum lugar, participando do culto pela internet, sem nunca se envolverem e fazerem parte de igreja alguma. Segundo os desigrejados, a Bíblia não impõe locais de adoração, e isso é verdade. Diferente do judaísmo, em que Deus, lá no Antigo Testamento, estabeleceu o templo que foi construído por Salomão, e antes dele o tabernáculo. A partir de Jesus Cristo, o templo judaico, aquele lugar, deixou de fazer sentido para a existência. Por quê? Porque aquele lugar não professava Jesus como Salvador e Senhor. Aquele lugar, ali estava inserido todo ainda contexto do Antigo Testamento, já findado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não fazia mais sentido estar ali, embora encontramos no livro de Atos a palavra de Deus nos dando conta, pelo evangelista Lucas, que os cristãos se reuniam no templo, porque o templo ainda era um referencial de lugar de encontro para culto e adoração a Deus. E durante a semana se encontravam de casa em casa. De fato, não há o estabelecimento no Novo Testamento de um lugar específico. Porque esse lugar específico é onde a igreja está.
Porque para a igreja estar, não depende de ter um imóvel próprio. Pode ser alugado. Pode ser no ar livre. Pode não ter cobertura. Pode ser dentro de uma caverna. Pode ser nos sepulcros. Como na época da Guerra Fria. Muitos cristãos se reuniam em sepulcros, cemitérios, na antiga União Soviética, nos países que a compunham, por ser proibido a prática do cristianismo, que não fosse o cristianismo institucionalizado pelo Estado, como hoje é na China, como é em países comunistas, que até permitem a reunião de cristãos, desde que o líder seja escolhido pelo Estado, a pregação passe pelo crivo do censor do Estado, para que não se pregue absolutamente nada que possa ir contra o Estado. Embora o Evangelho não apresente um lugar específico, a palavra igreja, eclesia, significa a reunião daqueles que foram chamados para fora do mundo de pecado, para congregarem em celebração, em louvor, em culto, em adoração a Deus, e para crescimento e amadurecimento mútuo. O apóstolo Paulo chama a igreja de Cristo, a reunião daqueles que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, para a sua salvação. Chama de corpo de Cristo. Não é possível o corpo estar desmembrado e ser corpo. Se for arrancado de mim o meu braço, ele não será mais parte do corpo. Se for arrancado de mim meu dedo, ele não será mais parte do meu corpo. Só é meu corpo quando todas as partes estão unidas e cumprem a sua função. É o que o apóstolo Paulo vai ensinar na sua carta aos Coríntios, aos Efésios, falando a respeito dos dons espirituais. Então não é possível ser membro do corpo e não estar no corpo. E onde o corpo está, o corpo é reconhecido como corpo e não como membro. Nós agora não somos o Cláudio. Nós agora somos a igreja chamada Primeira Igreja Batista em Belford Roxo. Nós somos reconhecidos por todos que lá fora estão. Ao passarem ali, dizem, ali está uma igreja. Para sermos reconhecidos como corpo, nós precisamos ter uma identidade. Os desigrejados estão para a sociedade, na sua presunção, na sua pretensão, como alguns estão para a sociedade, não querendo mais viver sob a égide de um Estado. Então vão para um lugar de mato, de selva, vão para uma ilha deserta e se estabelecem lá como um eremita. Porque não querem fazer parte de uma estrutura socialmente organizada, e que por causa disso precisa se submeter a leis, a ordenação jurídica, a princípios morais, a limites que são colocados para que exista a possibilidade de uma convivência social, positiva, harmoniosa, e a condição de, como estrutura, cumprir um papel que seja abençoador para o próximo. Você já deve ter ouvido alguém dizendo: a igreja verdadeira não tem templos, cultos regulares. A igreja verdadeira somos nós. Pois diz a palavra de Deus em Mateus 18:20,
Jesus dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Quando Jesus estabeleceu a igreja, ao dizer para Pedro: e assim como tu és Pedro, e ninguém pode refutar isso, sob esta afirmação pétrea, inabalável, irrefutável, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Quando Jesus disse isso, ele não estava pensando na igreja batista, na igreja presbiteriana, ele estava pensando na igreja dele. Porque eu ouso dizer, como pastor, nem todo mundo que está aqui deve estar salvo. Pois é Jesus quem diz: nem todo aquele que me chama de Senhor vai entrar no reino do céu. Jesus é quem diz: haverá no dia do juízo aqueles que dirão: em teu nome pregamos o evangelho, expulsamos demônio, curamos enfermos. E ele vai dizer: mas eu nunca te conheci, pode ir embora para o inferno, teu lugar é lá, não é aqui. E aí? A igreja de Cristo é reunião daqueles que verdadeiramente o amam, foram regenerados, por receberem-no como único, eterno, suficiente Salvador, e estão pagando o preço para viver em fidelidade a essa aliança. Porque verdadeiramente sabem e creem que o fim da sua existência não é aqui. A razão última de existir é dar prazer ao coração de Deus e não de ser satisfeito por Deus. Sendo assim, aqueles que defendem uma profissão de fé descaracterizada de igreja organizada, são chamados de desigrejados. Durante seus encontros não há condução litúrgica, porque eles também se encontram. Muitos deles se reúnem em lugares que eles não chamam igreja. Mas lá não há condução litúrgica refinada, nem institucionalizada. Não existe lá a figura do pastor, do diácono. Mas por trás desses argumentos esconde-se a verdadeira razão para se fazerem desigrejados, que são as mais variadas decepções com a igreja, as quais compõem a hipocrisia de muitos fiéis, até desconfiança da integridade de alguns pastores, promessas de prosperidade feitas e nunca alcançadas. Quantos crentes, quantas pessoas que passaram a fazer parte de uma determinada igreja, que só prega a teologia da prosperidade, que você vai conseguir, você vai ser curado, você vai passar agora por esse arco da bênção e todo mal vai embora, você vai tomar agora essa água fluidificada pelo poder da oração dos 500 pastores e você vai ter sua vida transformada. Quantos deram tudo o que tinha, deram todo o seu dinheiro em busca da cura, em busca da prosperidade, e agora decepcionados, abandonam aquele ambiente chamado igreja e se tornam desigrejados. Outro motivo são decepções com desvio de caráter de líderes. Gente que estava ali na igreja, queria Jesus, mas aí o pastor caiu em adultério, o presbítero caiu em adultério, o irmãozinho ali é um fofoqueiro, desgraçado, que abre a boca só para falar o que não deve. E aí aquela pessoa que entrou pensando ser aquele ambiente de igreja, um lugar onde eu vou viver santidade, vou viver pureza, um lugar onde eu vou ver Jesus descer do céu, eu encontro isso daqui. E saem da igreja. E se tornam desigrejados, não querem abandonar Jesus, creem nele, mas igreja não é coisa de Deus não. Outros, por terem sofrido acepção de pessoas com base na classe social, econômica ou racial, étnica.
Gente que chegou na igreja e se sentiu excluída por ser negra, por ser pobre, por ser nordestino, por uma outra razão qualquer, de natureza social ou econômica. Talvez tenha tido experiência com alguém ali. Eu me lembro quando eu cheguei aqui nessa igreja, há 23 anos atrás, ali naquela porta ali do lado. 7h pouca da manhã, quase 8 horas, eu entro pelo portão de garagem. Estava vindo da casa de minha mãe, onde ainda morava com ela, naquele tempo. E quando entro aqui, na porta aqui aberta, lateral, estava um diácono, um outro diácono que era zelador da igreja, e um irmãozinho, membro da igreja. E aquele diácono era um diácono patriarca de uma família importante nessa igreja. E aí me chama de assim: pastor, vem cá, pastor, vem ouvir essa. Ele estava contando uma piada de humor negro, ou seja, era uma piada que depreciava o negro. E que terminava com a seguinte expressão falada por ele: que preto não é gente, né, pastor? Eu tive que olhar dentro da cara dele. Não sei se você vai entender o que eu vou dizer aqui, que eu vou fazer agora. Eu tive que olhar dentro da cara dele e aqui dentro de mim. Se é que você sabe que eu estou imitando. Aquilo ferveu. Vontade que eu tive de pular no pescoço dele e falar: ô seu infeliz desgraçado, some dessa igreja, que você aqui é um apóstata do inferno. Mas eu tinha acabado de assumir o ministério da igreja. Eu precisava ser instrumento de Deus para consertar uma porção de coisa errada. Mas a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Eu tive que engolir em seco, porque Deus mandou calar minha boca e entrar. Deu trabalho. Eu fui muito ferido, muito machucado, mas glória a Deus, essa igreja foi liberta desse espírito desgraçado. Porque para sermos a igreja de Cristo, tem-se que pagar preço. E o preço é morrer para nós mesmos, para viver santidade. O preço é morrer para as inclinações que nos levam a querer fazer coisas que está errado, para fazermos o que é certo. Porque o certo tem um jeito certo, determinado por Deus para ser certo. E o meu jeito de fazer certo, pode não ser o jeito de Deus. Então o que vale é o que Deus estabeleceu. E não é porque eu encontro algo ali errado, um agente de Satanás, talvez travestido de liderança, que vai deteriorar a igreja de Cristo, a menos que eu permita, pela minha omissão, pelo meu pecado de omissão, que é o que dá margem para muitos que saem da igreja para se tornarem desigrejados. Gente que se escandalizou com a apropriação ilícita dos recursos das igrejas, como tem muita gente por aí enriquecendo através da igreja. Irmãos, eu não vejo nada de errado a pessoa ser o pastor, o líder da igreja, e ele ser um palestrante, dar cursos e cobrar por esses cursos. Eu não vejo nada de errado nisso, não há nada de errado nisso. Mas é errado pegar dos dízimos e das ofertas
para se tornar um milionário às custas da obra do reino de Deus. Eu não vejo nada como errado o pastor que trabalha, a igreja cresce, a igreja sustentar condignamente esse pastor. E quando eu digo condignamente, é de acordo com a sua capacidade e de acordo com a sua especialidade. Porque é uma hipocrisia o que muita gente fala, principalmente desigrejada. Porque elas querem ser executivas de empresas, de grandes empresas, e ganhar um salário que seja condizente com aquele cargo, com aquela função, com aquela responsabilidade e com a conquista que elas obtiveram. Mas se um pastor for assim também remunerado, ele é ladrão. O pastor tem que andar de fusquinha. Não um Fusca novo, é um Fusquinha, 1960, 1970. O Fusquinha do tempo do... Como é que é o nome? Do Tupetinho? Que ressuscitou lá? Itamar Franco. Ele tem que andar com o Fusquinha do Itamar Franco. Ele não pode andar de Toyota Corolla. Ele não pode andar de Jeep. Ele não pode andar de Hyundai. Não, isso é para o membro da igreja que é empresário, o outro ali que chegou numa boa posição. Não, pastor não. O pastor tem que andar de Fusquinha de Itamar Franco. Isso é hipocrisia. Não, mas o pastor e a família dele tem plano de saúde, tem irmão na igreja que não mal tem dinheiro para comprar remédio. Jesus Cristo disse assim: os pobres sempre tendes convosco. Isso significa dizer que a gente tem que ser todo mundo pobre? Essa é a ideia e a visão tacanha, medíocre, de quem não conhece a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Prosperidade é a consequência de fidelidade a Deus. Deus é meritocrata. Essa coisa de vem e participa disso, e sobe monte, e faz oração, e sacrifício, e carrega a cruz aí por quilômetros até determinada igreja, isso aí é hipocrisia herética. Mentira! Deus é meritocrata, mas o meritocracismo estabelecido por Deus não é do meu sacrifício de carregar uma cruz, não é de orar de joelho com amendoim ou sei lá o que no joelho, não é ficar machucando meu corpo, não. A meritocracia para o crente estabelecida por Deus é viver em santidade. Honrar a Deus. 1 Samuel 2,30, ao que me honra, honrarei. Não é trazer dízimo para comprar Deus, é trazer dízimo por consequência de ser fiel a Deus. Não é trazer oferta para comprar Deus, é ofertar a Deus com excelência, por reconhecê-lo como Deus e Senhor de todas as coisas em quem eu deposito minha fé, minha esperança e minha confiança. Ele tem o poder para fazer tudo o que Ele quiser. A igreja de Jesus não é a igreja do desigrejado, porque a igreja do desigrejado não existe. Muitos se tornaram desigrejados por causa dos escândalos de líderes da igreja. A palavra de Deus diz assim: importa que haja os escândalos, mas ai daqueles por quem eles vêm. E o que a gente está vivendo hoje, irmãos, é que alguns que pregam esse tipo de estrutura, de não igreja, não instituição, estão ganhando muita grana pelo YouTube e demais meios de comunicação, só propagando calúnia, difamação, escândalos no chamado meio gospel. Sabe aquela cantora fulana de tal? Agora ela está toda tatuada.
Sabe aquele cantor fulano de tal? Agora se declarou transexual. Sabe aquele pastor fulano de tal? Ele caiu em adultério, mas não foi só aquele adultério, não. Dizem que tem outras mulheres aí que estão dizendo agora que ele também andou passando por lá. E essa gente pensa que está fazendo um serviço para o reino de Deus. E Jesus diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Pastor, só quer dizer o que com isso? O pecado estiver na igreja, tem que calar a boca, abaixar a cara, sufocar aquilo ali? Não. Já vou dizer o que tem que ser feito. Bebe um gole. Já chego nisso, já. Há aqueles que deixaram a igreja por banalização do ministério pastoral. Ministério pastoral, não precisa para isso não. Pastor, para que ter pastor? Para ser uma despesa mais para a igreja? Irmãos, tem igrejas por aí que as entradas da igreja, mais de 60%, 70% é para sustentar o pastor. E isso não está errado, porque depende de cada caso. Pastor João Luiz Samelo saiu daqui e deixou a Igreja Batista de Vila da Penha, uma igreja enorme, onde ele tinha uma condição que a igreja dava, que era digna, para o porte daquela igreja. Ele deixou aquilo tudo, pelo chamado de Deus, para ir para Portugal pregar o Evangelho. Mas Portugal é um país cristão. Que país cristão, meu irmão? Um país de desigrejados. Um país de maioria nominalmente católica, mas que não frequenta nem igreja. De igrejas que estão fechadas. Meu irmão, você quer saber o que é isso? Vai em Paraty. Quem já foi em Paraty? Quanta igreja católica você encontrou lá fechada? Aliás, para que tanta igreja católica num lugarzinho que era uma vila, chamada Vila de Paraty? Chegava lá, Vila de Paraty, a quantidade de igreja que tem lá, prédios, um absurdo. Não precisava de ter tantos prédios assim para a igreja. Não tinha gente ali suficiente para ter tanta igreja. Templo. Você vai em Minas, qualquer lugar de Minas, você vai encontrar quantos prédios chamados igreja, não tinha necessidade daquilo, para quê? Se você parar para pensar, quando aquilo foi construído, quanta gente tinha aqui, nesse lugar? Era uma vilazinha, habitantes lá, talvez 2.000 pessoas, numa área rural. Aí você vai olhar, 4, 5 templos enormes. Por que disso? Pastor João Luiz Samilo está lá em Portugal. Aí ele vai para lá, confiando em quê? Como é que ele vai ser sustentado? As igrejas, instituição, denominação, assumem responsabilidade com ele e a sua família, de todos os meses, das entradas que ela recebem, enviar uma oferta para mantê-lo lá. E lá está o pastor João Luiz Samelo, há 2 anos, pregando o Evangelho. Já tem lá uma congregação de mais de 50 pessoas. Alguém poderia dizer assim, já dá para sustentar ele, a gente não precisa mais estar enviando oferta. Não dá. A realidade de lá não é a realidade de cá. Você sabe quanto é a diferença de R$1 para €1? Acho que está em torno de 5 ou 6 para 1. R$6 para €1. Não é a mesma coisa. Outra coisa, porque lá a gente vê uma foto, tem 50 pessoas num culto, nem todas são pessoas que se converteram, foram batizadas, estão na membresia da igreja. Então a igreja aqui ainda está enviando recurso para lá, e os recursos que estão entrando lá estão servindo para quê? Para sustentá-lo e para manter o culto. Então uma igreja como aquela, talvez 70% das entradas estão sendo destinadas para sustento do pastor, o que não é suficiente. O que está de errado nisso? Nada.
Agora, errado é ter uma igreja com 3, 4, 5, 6, 7 mil membros. E o pastor está andando de jatinho. Mas não é porque ele tem que visitar a igreja que está no Amazonas, a igreja que está no sul, a igreja que está no norte, a igreja que está lá no outro país. Não. É porque dá status. Outros tantos saíram da igreja por causa de abuso na demonstração de poder. Pastores que são verdadeiros déspotas, autoritários. Por quê? Porque o prédio pertence a ele, construído num terreno que é dele e da família dele. Igreja que foi começada por ele e a família dele. Então aquilo ali deixou de ser a igreja de Jesus, é a igreja dele. Não dá satisfação para ninguém, não há transparência na administração financeira, a igreja não é comunicada de nada daquilo que é tomado de decisão. Na realidade, a igreja não é consultada a respeito disso, porque é tudo dele. Então eu tenho esse terreno aqui do lado, eu começo ali com a minha família, uma igrejinha, a porta está aberta, igreja do Cuspe Santo para Jesus, as pessoas começam a entrar aqui, começam a me ouvir pregar sobre cura, sobre libertação, sobre isso, sobre aquilo. Daqui a pouco tem mais um, tem mais outro, tem mais outro, e vai assim, e daqui a pouco aquilo ali é o quê? Aquilo é meu, não é de Jesus. Quem decide aqui sou eu. Não gostou? Come menos. Outros saíram da igreja por causa da ênfase exagerada na arrecadação de dízimos e ofertas, como de fato existe. Pregações que só sobre dízimo, só sobre oferta, porque se você ofertar, Deus tem obrigação contigo, mas se você vem e faz, e a campanha disso e a campanha daquilo, irmãos, eu fui um tempo atrás, eu não lembro, tesoureiro, você se lembra quanto tempo faz que a gente comprou esses gasofilaços aqui? Lembra não? Deve ter uns 10 anos. Você lembra, amor, que a gente foi naquela lojinha lá perto de onde a gente morava? Danilo Peçanha, lembra daquilo? Deve ter uns 10 anos. Eu estava procurando, achei muito bonito, eu lembro de ter visto uma foto em algum lugar desse gasofilaço. E aí eu comecei a procurar nas lojas que vendem móveis para a igreja, essa coisa. E aí me recomendaram, tem uma loja num lugar assim, aqui eu não vou dar endereço, estou aqui para isso. Ali em Nova Iguaçu. Eu fui lá. Cheguei lá, de fato, tinha umas coisas bonitas, umas coisas interessantes, mas aí eu comecei a ver, irmãos, que aquilo ali não diferia de nada de certas lojas comerciais de produtos religiosos de uma outra determinada religião, que eu não vou falar o nome. Porque tinha ambientes e ambientes só de coisas místicas. Era a arca do concerto desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, de tudo quanto era tamanho. E aí você ligava a televisão, parecia uma febre, tudo quanto era igreja desses, que corre desse tipo de situação, que só fala de dinheiro, estava lá a arca do concerto. Aí entrava, tinha um determinado momento, entravam os levitas, carregando a arca, para aquela coisa dentro do culto, para colocar lá, e o povo era levado numa comoção. Parecia que a gente estava no Antigo Testamento, quem estava ali era tudo judeu, para cultuar e adorar o Deus de Israel. Entrei num outro cômodo. Quando entrei no outro cômodo, e a gente aqui estava pensando também em trocar o envelope nosso de contribuição, para você ter liberdade e privacidade, para você colocar ali a sua oferta, o seu dízimo, e vir entregar no gasofilaço. Você tem envelope de contribuição aqui? Tenho. Está lá naquele, tem um lugar, o senhor pode escolher o modelo que o senhor quiser. Quando eu cheguei lá, que entrei, irmãos, eram pacos e mais pacos, eram fardos. Aí você tirava, um dizia assim,
Campanha Jesus liberta, sara e transforma. Campanha o meu melhor para Deus me trará prosperidade. Campanha, irmão, tinha campanha ali para eu ficar o ano inteiro sem pregar outra coisa, só pregar sobre traz dinheiro que Deus vai fazer diferença na tua vida. Porque virou um mercado. E eu entendo as pessoas que saem de igrejas e deixam essas igrejas, esses lugares chamados igrejas, para serem desigrejados. Mas deixa eu dizer uma coisa, existe igreja séria, honesta, digna, honrada e que é de Jesus, e que é instituição. Se você não ouviu, não participou, pega depois a gravação, vai ficar no canal YouTube da nossa igreja, vai ouvir o testemunho da Cristiane, que deu esse testemunho ainda há pouco aqui. É certo, é verdade, existem esses lugares, mas nem todo mundo que está lá está errado. Porque a gente encontra no Evangelho um camarada chamado Nicodemos. E Nicodemos era quem? Era um dos príncipes entre os fariseus. Sabe o que significa isso? Ele fazia parte da liderança do templo, da liderança do sinédrio. Se você quiser, para você entender, o sinédrio era como o Supremo Tribunal Federal para os judeus. Composto por líderes religiosos, fariseus e saduceus. E os fariseus e saduceus, que Jesus chama de que João Batista chama de raça de víboras, profeta João Batista, e que Jesus chama de sepulcro caiado, no meio deles sai um cara chamado Nicodemos, que vai até lá. Jesus, Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Ele era um discípulo de Jesus, ele era um temente a Deus, ele era alguém que, embora fazendo parte daquela liderança, ele não compactuava com o que estava errado. Ele estava lá por amar a Deus, mas ele viu que era errado, e ele queria consertar o que tivesse errado. Só que a história nos mostra que consertar o que está errado, quando está contaminada a árvore até a raiz, não é possível mais. Por causa disso, o templo de Jerusalém foi colocado a fogo pelo imperador romano. Assim como Nabucodonosor fez. Era Deus dizendo, eu não tenho parte com isso aqui que vocês fizeram em meu nome. Eu tenho parte com aqueles que estão comigo em meu nome. Existem muitos desses lugares por aí. Mas o que falta a você que está assim, se é que eu estou falando com alguém que está assim, tem dessas razões e motivos para sair desse lugar, para estar vivendo uma outra realidade, não se deixe levar pela ideologia desigrejada. Ela não tem fulcro na palavra de Deus, ela usa a palavra de Deus para justificar suas atitudes. Da mesma forma como esses aqui, que dão motivação para você sair da igreja, estão usando a palavra de Deus para justificar os seus pecados. E dessa forma, para muitos igrejados, a igreja perdeu sua identidade religiosa, deixou de ser uma agência transformadora de vidas, mas um lugar onde as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, esquecendo a comunhão e imperando a falta de amor e o preconceito. Existe. Claro que existem esses lugares. E você tem duas coisas para fazer se você faz parte de um lugar assim. Fica para ser diferença e lutar para mudar, mas não é batendo de frente, querendo rasgar, como muita gente já fez dentro da igreja batista.
cria um problema, um celeuma, e vai pela força e pela violência, pela truculência e pela ignorância, batendo de frente com a liderança para destruir. E aí racha a igreja, divide a igreja, e um grupo sai e acaba por aborto, gerando outra igreja. Não, Deus não está nessas coisas. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. Deus mata, Deus faz sair, Deus faz o pecado aparecer, e não ser possível mais aquela liderança permanecer e ir embora, e por causa de um povo que fica temente a Deus, cristãos verdadeiros, que têm compromisso com o Senhor, que querem a santidade do corpo, estão com o joelho no chão, estão em oração, então Deus traz um servo dele, ungido por ele, que vai pagar o preço que tiver que pagar, para ser a igreja de Cristo, mas não fazendo divisão. Não dividindo a igreja. Quantas vezes eu vi grupos facciosos que se levantavam dentro da igreja, se julgando serem os porta-vozes do Espírito Santo, para manter a igreja, ou para levar a igreja para o lado da santidade, pressupondo ou sabendo de pecados do templo, do altar, e que acabaram criando verdadeiros levantes dentro da igreja, fomentando pelo faccionismo, pela maledicência e pela fofoca, tornando a igreja um ambiente de degladiação, de guerra. Deus não está nessas coisas. O Espírito Santo não faz parte disso. E acaba sendo a igreja deles e não a igreja de Cristo. Mas ainda há outro grupo que é composto por ex-membros de igreja que não se submeteram à autoridade, são arrogantes, insubmissos, possuindo um caráter não transformado, uma alma não navegável, que não aceitaram ser pastoreadas. Quanta gente, por estar em pecado e porque já foram cauterizados e não veem mais como pecado aquilo que estão fazendo. Quando o altar é santo, quando o púlpito é santo, quando a pregação da palavra é santa e quando o exercício do ministério pastoral é santo, o parafuso é apertado, e quando é apertado, aí a coisa fica ruim. Se revolta contra a liderança, se revolta contra o pastor, começa a criar maledicência, começa a fazer fofoca, tenta construir um faccionismo dentro da igreja, para dividir a igreja, para desestabilizar o ministério, para desprestigiar o pastor, a autoridade, a liderança. E quando não encontram ambiente para isso, saem falando mal da igreja, para viverem como desigrejados. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 25 a 27, que lemos: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor aos Hebreus, ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, não é como ONG. Quanta gente deixou a igreja para ser desigrejado porque queria ver na igreja uma ONG. ONG não prega contra pecado. ONG não quer ver a santidade do crente. ONG tem compromisso não com o Deus da igreja, ONG tem compromisso com seus financiadores, sejam eles quem forem. Quem lidera a ONG, via de regra, está ansioso por ver a sua posição mais elevada e reconhecida pela sociedade, quem sabe, para obter talvez até um lugar numa cadeira no legislativo, no executivo. Deus
está falando pela boca do escritor aos Hebreus: não deixemos de reunir-nos como igreja, eclesia, aqueles que foram chamados para fora do mundo, do sistema que rege a sociedade pelo pecado, para serem reunidos como corpo de Cristo, que cultua, que adora, que ora, que celebra, que aprende, que comunga, que convive, que capacita, que envia, que sustenta a obra do reino de Jesus na terra. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Já naquele tempo, havia alguns com o costume de não se reunir como igreja. Isso que a gente está vivendo é novo. A história se repete. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajemo-nos uns aos outros. Para quê? Qual é o papel da igreja? A grande comissão. Onde está a grande comissão? Mateus 28, 19 e 20. O que diz na grande comissão em Mateus 28, 19 e 20? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Como é que o desigrejado vai por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura? De que maneira? Ele é desigrejado. Como é que ele pode ir por todo mundo pregando o evangelho? Não pode. Só quem pode é a igreja. Lá está o apóstolo Paulo, que não era ainda apóstolo, era um cristão convertido. Lá está Barnabé, que foi discípulo de Jesus. E aí, os apóstolos reunidos com a igreja oram. E o Espírito Santo diz: separem-me Barnabé e Saulo, e enviem-nos. Então a igreja reunida, depois de orar e ouvir do Espírito Santo, se alegram, consagram Barnabé e Saulo e o enviam. O enviam como quê? Os enviam como quê? Missionários, apóstolos, aqueles que vão levar a mensagem. E eles são conduzidos a todo o mundo daquele tempo conhecido. E eles vão para todos os lugares que lhes é possível, pregando o evangelho, estabelecendo igreja, fundando igrejas, estruturando igrejas, deixando uma liderança ali e partindo para outro lugar. E foi assim em Derbe, em Listra, em Colossos, em Corinto, na Macedônia. Desigrejado não tem como fazer isso. Apocalipse diz o Senhor a João, o apóstolo: pega a tua caneta, pega papel e escreve: ao anjo da igreja de Sardes. Quem é esse anjo? Deus está mandando um ser humano escrever para um ser espiritual. Que negócio é esse? No espiritismo tem a psicografia. O camarada recebe aqui uma influência espiritual e fala, escreve ali para ser humano. Agora, ser humano escrevendo para anjo? Quem é esse anjo? Era o pastor da igreja. Era o líder da igreja. Desigrejado não tem pastor.
O Evangelho diz que Jesus vem para buscar a igreja santa, imaculada. Que igreja? Desigrejado não tem igreja? Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Meu irmão, se você foi ferido por alguém na igreja, talvez o pastor, e você se sentiu ferido, não seja um agente de Satanás, levando a maledicência para contaminar alguém com teu sentimento. Não seja um instrumento do diabo para construir um ambiente de animosidade contrária à igreja ou à liderança da igreja. Um líder não é igreja. Um grupo de líderes não é igreja. A igreja não são nem todos que estão no templo. A igreja são todos aqueles que Jesus virá para levar, mas estão reunidos como corpo para servir ao propósito do cabeça, que é Cristo. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos. Não desencoraja ninguém, não. Pelo contrário. Não seja profeta da desgraça, seja o profeta da bênção. O profeta da bênção denuncia o pecado, mas denuncia o pecado dizendo, mas apesar dessa desgraceira toda, o Senhor é fiel e Ele vai estabelecer a verdade. E nós vamos ser abençoados por isso, porque diz a palavra do Senhor, todas as coisas contribuem para bem daqueles que amam a Deus. O profeta de Deus, ele tem a palavra que tem o cajado, mas também com ela, ou com ele, traz a paz. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você conheceu a verdade, você virou a cabeça, passou a viver de uma outra realidade, diferente disso daqui. O sacrifício de Jesus por você não vai ser feito de novo, não. Mas o que você está fazendo é blasfemar contra a palavra, contra o Espírito. Não é que você está indo contra a palavra do pastor. Confronta a palavra dele com o que diz a palavra. Ele está pregando, ele está desviando a palavra. Ele está desviando do sentido. Você é leigo, mas você procurou conhecer, você foi estudar, para você ter certeza que a tua atitude vai ser coerente com o que diz a palavra de Deus. Você procurou o líder lá para confrontá-lo com Mateus 18,15, vem cá, você falou isso assim, 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 você está fazendo isso assim, por quê? Me mostra isso na Bíblia, me convence que você está certo. Mas se você não for convencido, não sai dali para ser um desigrejado, sai dali para se encontrar com outra igreja, onde você seja convencido e permaneça lá. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Tem muita gente se achando amigo de Deus, fazendo por Deus, mas na verdade está agindo como inimigo dele. Se não for do jeito de Deus, meu irmão, é só olhar para o passado. Lá está o Davi, feliz da vida, levando a arca da casa de um israelita que foi abençoado, porque a arca estava lá, e ele cuidou bem dela, mas coloca em cima de um carro de boi e está levando.
Os bois tropeçam, a arca vai cair. E lá vem Uzá, cheio de boa intenção e boa vontade, proteger a arca para ela não cair. Põe a mão, ele não deixa a arca cair, mas ele morre fulminado. A ira de Deus veio sobre ele. Por quê? Porque não estava sendo feito do jeito que devia. A intenção foi boa. Mas aquela velhinha de 78 anos ali, vai fazer em maio, me ensinou dizendo assim, mas de boa intenção o inferno está cheio. E pensando, aí eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Aí ela também me ensinou assim, e pensando, morreu um burro de 4 pernas pendurado num poste. Ou seja, na expressão da garotada, tem nada a ver. Não basta pensar, não basta ter boa vontade, tem que ser do jeito de Deus. Qual foi o jeito que Deus estabeleceu? Por que pecar deliberadamente? Por causa da obstinação motivada pela arrogância, por torcer a palavra de Deus, para falar aquilo que tem comichão nos ouvidos e justificar as suas atitudes e inclinações pecaminosas, é o que tem muita gente fazendo. Pecado aqui, falado pelo escritor aos Hebreus, não deve ser entendido como um único ato, mas sim como um curso de pecado, ou seja, atos voluntários daqueles que são feitos com propósito determinado, resoluta e obstinadamente. Não, porque é desse jeito, porque tem que ser assim, porque é isso que eu vejo, é dessa maneira. Obstinação são as ações de acordo com os princípios corruptos que levam a uma total apostasia da verdade unida à obstinação contra a evidência. O que a palavra de Deus diz? Diz isso? A evidência é essa. Mas alguns torcem para dar sentido à sua razão. Nós vivemos num tempo social em que a pressão para a inexistência de tudo que for prejudicial, a ideologia socialista precisa ser desconstruída. Sabe qual é o nome disso? Pós-modernismo e marxismo cultural. O escritor aos Hebreus, pela inspiração do Espírito Santo, ele está dizendo que negligenciar as reuniões cristãs é desistir do encorajamento e da ajuda de outros cristãos, e isso interessa a Satanás através dessa ideologia socialista desgraçada que está em nossa nação há décadas, e que já corrompeu a maioria da América do Sul. Por quê? Porque sozinhos nós somos o quê? Alvo fácil. Quer destruir a igreja? Separa aquele crente ali, separa aquele crente ali, separa aquele crente ali, aquele crente lá separa. Daqui a pouco, o que nós somos? Desigrejados. Se somos desigrejados, nós não temos força. Nós não somos igreja. Nós não temos comunhão. Nós não temos uma união comum. Nós não caminhamos pelo mesmo objetivo. Nós não temos liderança. E a palavra de Deus diz que sem sábia liderança o povo se corrompe, o povo se perde. Nós nos reunimos para compartilhar nossa fé e fortalecer-nos uns aos outros. Desigrejado não tem compromisso com quem é desigrejado. Na Igreja de Cristo nós temos compromisso. Você ouviu o testemunho da Cristiane aqui? Passando por esse momento difícil. Ela dizendo, a igreja está... O que é, minha filha? 3 horas da manhã? 3 horas da manhã ela recebe lá, trim, toque de oração, alguém dizendo, acabei de orar por você. Você pode imaginar o que é isso para uma pessoa que está passando por um processo com câncer? Alguém está orando por mim. Essa pessoa podia estar dormindo essa hora, descansando. Ela acordou para orar por mim. Isso é só a igreja de Jesus. À medida que nos aproximamos do dia em que Cristo retornará, que é o que o escritor está dizendo,
Nós vamos enfrentar muitas lutas espirituais e até tempos de perseguição. As hostes anticristãs crescerão com força. É só ler Mateus 24, é só ler o Apocalipse. O que a igreja de Cristo vai sofrer? O que estamos sofrendo e muito mais. Muito mais. À medida que nos vamos aproximando. As dificuldades nunca devem ser desculpas para faltar aos cultos da igreja. Tem crente que já não vem à igreja porque está frio, ou então porque ficou quente. Das mais esfarrapadas desculpas para não vir à igreja. Tem crente que diz assim: eu não sei o que acontece, domingo de manhã, eu sinto, uma indisposição. Não luta contra os demônios que estão trabalhando na mente para tornar incapacitado de fazer aquilo que deve para ser abençoado. Deus não abençoa quem não faz a sua parte. Ele já fez o que ninguém podia fazer, morreu naquela cruz por mim e por você. Pagou o preço, ele se deu, ele não foi obrigado. Não, ele não está entendendo, não, ele não está aceitando que você ficou em casa hoje, porque você não venceu essa dificuldade de levantar da cama, tomar banho, trocar de roupa e vir. Porque amanhã você vai levantar, vai tomar banho, trocar de roupa e vai para o seu trabalho para ganhar dinheiro. Ontem você tomou banho, foi para a festa, foi para o churrasco, foi para o futebol. Você acha que Deus vai aceitar? Não, eu entendo, ele está cansado. Se há erros na igreja, estes devem ser enfrentados, mas devem ser enfrentados com amor. Devem ser enfrentados com amor, mas devem ser enfrentados também com firmeza. Quanto à disciplina, e os faltosos, sejam eles quem forem, do pastor àquele que chegou hoje, tratados como ordena a orientação do Senhor, registrados em Mateus 28, em Mateus 18, de 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar, vai entre ti ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouviu, leva ainda 2 contigo, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas tudo seja confirmado. Se não ouvir a vocês, leva a igreja. E se não ouvir a igreja, que seja excluído. Essa é a palavra que a igreja precisa usar. Mas hoje já não pode, porque se usar excluído, pode tomar processo, vai até para a cadeia o pobre do pastor. Olha que coisa. Falar excluído é ser politicamente incorreto, está errado. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Essa semana eu assisti um filme sobre a vida de um lutador, um determinado lutador, não quero falar o nome dele. Procura aí na Netflix, na Submarino, não, Amazon, procura aí. Procura aí na Claro Vídeo, está lá. É a vida de um lutador de MMA brasileiro. Vá lá assistir. Ou então você não precisa nem assistir. Pega, faz assinatura, porque você não tem outro jeito de você assistir se você não tiver assinatura, por um mês. Depois você cancela. E assista pelo menos 3 lutas de MMA. Tem canal específico só para isso, na TV a cabo. Beleza? Você vai encontrar lá um cara socando o outro, arrancando sangue, quebrando o nariz dele, dando soco, o cara já caiu, ele vai chutar a cabeça do cara, ele tem que finalizar o oponente. Um chute daquele pode torcer o pescoço, quebrar a espinha, o cara morrer naquela hora ou ficar aleijado pro resto da vida, ou no mínimo provocar uma concussão cerebral, afundamento da face.
soco no baço, soco no rim, soco no fígado, soco no pulmão, até o cara desmaiar, de preferência, que é para ser KO, nocaute. Depois você procura um outro canal em algum lugar, onde você vai ver briga de cachorro ou briga de galo. Não, não tem. Por quê? É crime. Botar 2 galos para brigarem, 2 animais, 2 bichos. Galo que você mata, põe na panela e come. É crime. Ser humano você não pode matar, mas pode aleijar, pode torná-lo incapacitado a médio e a longo prazo, por problemas neurológicos, de tanto soco que tomou na cabeça, tanto chute, levá-lo a ser uma pessoa que tenha problemas de rim, perder o rim, de tanto soco que tomou, pernada, chute. Você não pode ter, você não pode pegar e dizer, fulano está excluído porque adulterou, porque se você disser isso na igreja, fulano está sendo excluído da igreja, você não pode dizer nem excluído, fulano tem que estar sendo desligado, fulano está sendo desligado da igreja, você não pode falar que ele foi por adultério, você tem que falar que fulano foi desligado da igreja por quebra do pacto de membresia. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Essa é a sociedade que nós nos tornamos, por nossa culpa. Mas se há erros na igreja, tem que ser enfrentados com amor, mas com firmeza, usando a palavra de Deus. Não disse-me disse, não eu acho, não eu penso, não a maledicência, não a fofoca. O Deus de amor e graça também é fogo consumidor, e a sua santidade exige santidade. E ser santo é o quê? Separado e exclusivo para Deus. Eu ouvi de um desses apologetas da desinstitucionalização da igreja, que via de regra são aqueles também que defendem, concordam com a desmilitarização da polícia, que querem ver a polícia desarmada de arma de fogo e colocada com arma de paz e amor para enfrentar o bandido e o traficante com fuzil na favela. Eu vi uma entrevista com ele dizendo o seguinte, perguntaram a respeito, você diz que o adultério precisa ser revisto pela igreja, porque os crentes são muito assim com relação ao adultério, mas você adulterou. E aí eu ouvi aquela personalidade que um dia foi alguém que me influenciou, e influenciou certo, porque cria e pregava no que era certo, a palavra de Deus, antes de se corromper, para dizer, não, mas o que eu fiz foi um ato de honestidade, porque o verdadeiro cristão, ele é íntegro, ele é honesto. Eu procurei a minha esposa, que era a mãe dos meus filhos, porque eu tinha profundo amor, mas adulterou. Estava em adultério. Ele deixou a esposa, mãe dos seus filhos, porque amava profundamente, para ficar com a outra do adultério. Eu amava profundamente a minha esposa, a mãe dos meus filhos, quer dizer, não é minha esposa, é a mãe dos meus filhos. E eu não podia, com a minha consciência cristã, permitir que ela ficasse ao resto da vida se sentindo culpada e jogando para si mesmo o peso da responsabilidade de uma relação disfuncional, cuja responsabilidade era minha, nas minhas fragilidades. É fragilidade, não é pecado. As minhas fragilidades.
Então eu, com toda honestidade, integridade e espírito cristão, fui até ela para dizer para ela que nós já tínhamos conversado antes, inclusive da possibilidade de nós rompermos com o divórcio, mas fui dizer para que ela pudesse ser tranquilizada e não sentir-se sob o peso da opressão que a instituição produz sobre aquele que fica julgando ter sido responsável e culpado pelas minhas inclinações e a minha fragilidade e a ruptura dessa relação afetiva que nós possuímos. É tudo muito bonito falado assim, né? Então o que eu fiz foi esse gesto de compaixão, de amor, de enternecimento por aquela que era a mãe dos meus filhos e por quem eu amava, a quem eu amava profundamente. Ah, vai catar coquinho. Mas você já reparou como essas pessoas, elas têm jogo de palavras de forma tão bonita, tão diplomática, tão... E não diz, eu pequei. Foi meu pecado. E porque não reconhecem o pecado como pecado, e porque não podem ser aceitos dentro da igreja com o pecado, a igreja é séria, a igreja de Jesus, com o pecado, constroem os ambientes, os nichos para si, chamado desigrejado. As comunidades de paz, as comunidades da graça. Eu não estou falando aqui, não sei nem se existem esses lugares, esses grupos com esses nomes. Se existir, é mera coincidência. Ou sei lá, pode estar no meu inconsciente. Amados, omissão no corrigir os faltosos e a desistência no cuidado com o corpo de Cristo são pecados, como diz os versículos 26 e 27. A palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Diz o texto, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Pode estar falando em nome de Jesus, pode estar produzindo cura, pode estar produzindo salvação de almas, mas vai ouvir de Jesus lá no dia do juízo. Mas eu nunca vos conheci. O lugar de vocês não é comigo, não. Ser um desigrejado, alguém que desistiu da igreja, é tão grave quanto ser um suicida, alguém que desistiu de viver, pois ambos encontraram um caminho que julgaram ser melhor do que aquele estabelecido por Deus, e o caminho que conduz à vida eterna, diz o Senhor, é estreito, espinhoso, e a sua porta de entrada é apertada. E esse caminho não pode ser vivido longe da igreja de Cristo. Pensa sobre isso. Quantos já têm sido tentados a chutar o balde, a ir embora, a deixar a igreja, às vezes pelos motivos mais tolos, mas quantos por motivos até justificados? A decepção grave por conta de um líder religioso que deveria estar vivendo a santidade, uma vez que prega a santidade. Mas olha, a gente encontra gente assim na Bíblia. Davi foi um cara assim, um cara que errou e foi disciplinado por Deus severamente. Pagou um preço alto por aquilo, vamos dizer alto, mas custoso por aquilo que ele fez. Não ficou sem ser responsabilizado por Deus.
mas ainda assim se tornou um homem de Deus, um homem. A sua queda, o seu pecado, não o fez perseverar no pecado. Teve arrependimento, teve mudança de conduta, teve quebrantamento. Então, longe de ser um juiz que aponta o dedo e condena, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso, vamos orar para que Deus faça cumprida a sua vontade e o seu juízo. Porque o que eu tenho visto é que muita gente, eu vivi isso, e tenho visto muita gente viver isso, sai da igreja e a sua vida espiritual vira fracasso, porque literalmente é carvão fora da brasa, ou do braseiro, apaga, esfria até apagar. Meu amado, minha amada, você que está participando com a gente pela internet, qual é a explicação, a justificativa que você vai dar para Deus, que deu o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para o fato de você não ter saído da casa que você está hoje, do lugar que você está hoje, ter vindo ser igreja? Você não pode ser igreja online. Jesus não vem buscar igreja online, vem buscar igreja. O culto está sendo transmitido e somente deveria estar participando dele quem não tem possibilidade de estar na igreja. Porque igreja não é isso aqui não é parede, não são esses móveis. Igreja é a reunião dos que foram chamados para fora do mundo da vida de pecado para se reunirem e congregarem como corpo de Cristo. Para celebrar, para cultuar, para adorar, para aprender, para servir. Você não pode viver essas coisas aí do outro lado. Você pode até enviar dinheiro, você pode entregar dízimo. Hoje existem os meios eletrônicos para você fazer, você não precisa nem ir a banco. Aí mesmo no conforto do próprio aparelho que você participa, você pode enviar uma oferta, você pode enviar o dízimo, mas você não pode ser igreja. Então seja a igreja. Você não admitiria viver um casamento em que teu cônjuge não vive na mesma casa contigo? Isso não é casamento, jamais seria. Existem razões espirituais para as coisas que nós praticamos no mundo natural. O dízimo é a expressão da fidelidade daquele que devolve a Deus, reconhecendo que não é seu, pertence a Deus e é fiel ao Senhor, não é ladrão. A oferta é a expressão do reconhecimento de que Deus é Senhor e Todo-Poderoso para suprir a sua vida. E a sua fé e a sua esperança não estão no seu salário, no seu emprego, no seu patrão, no seu diploma, mas em Deus. Mas isto só não é a expressão da vida cristã. A vida cristã é também servir. Você tem talentos, você tem dons e você precisa unir-se a nós para que juntos sejamos o corpo de Cristo, realizando a obra para a glória de Deus.